Palavras do ROCAM. Ministra Sandra Alice Nosqueze. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, obrigada aos que nos assistem. Parabéns, Aline, que Deus e Meixo Sama te conceda uma excelente missão. Seja bem-vinda. Só que eu vou tomar uma água antes, que eu já me engasguei. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade deste mês. Pedimos, através das nossas orações, pela nossa saúde e prosperidade espiritual, física e material. Temos como ensinamento de hoje o tema honestidade e, como salmo, lapidar a alma. Tratando-se desses dois temas, podemos observar que os mesmos estão ligados um ao outro. Pois quando se refere em polir a alma, o primeiro ponto vem nos direcionar se estamos sendo de fato honestos ou não com a gente mesmo. A princípio, devemos viver a honestidade porque a mesma nos confere harmonia interior e paz na consciência. É a honestidade que nos faz viver harmonicamente com a sociedade dos justos, dos bons e dos indivíduos do bem. Os sofrimentos na Terra não são, na verdade, os mais diversos possíveis e que, na maioria das vezes, não deveríamos olhar como sofrimento, e sim como aprimoramento para as nossas vidas. A vida, na verdade, está organizada por Deus, de um modo que, depois do pecado original, ela funciona como oficina de lapidação de pedras. Imaginem uma enorme oficina de lapidação de pedras. Com certeza, haverá pedras de todos os tamanhos, formatos e de todas as espécies de resistência e de consistência. Por esta razão, tem aparelhos e instrumentos que servem para cada pedra. Assim somos nós. Vários tipos de pessoas com personalidades, opiniões e gostos diferentes. Imaginemos como Deus trabalha com cada um de nós. Para cada um, uma forma de aprimoramento. Todos somos pedras a lapidar. Precisamos reconhecer em cada um de nós mesmos que desfazer as impurezas da alma, mudarmos de hábitos já enraizados e avaliarmos as nossas imperfeições requer em nós mesmos o quanto temos que evoluir. Não basta termos apenas o conhecimento teórico e nem mesmo informações sobre espiritualidade. No quesito lapidar a alma, assim como também o nosso espírito, é preciso, antes de mais nada, colocar em prática tais conhecimentos que já adquirimos, pois é através da busca diária e no dia a dia que demonstramos o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nossa transformação ocorrerá de cada situação vivenciada. Sendo assim, nossa vida é um lapidar contínuo, um fluxo em movimento. Quando
nos referimos aos temas de hoje, o primeiro passo é lapidar a nós mesmos, a mim mesmo, e ser honesto comigo mesmo. Se de fato olharmos para esta verdade, aí sim estaremos dando o primeiro passo no que se refere a lapidar a alma e dedicar-se à divina tarefa de salvar a humanidade. Todos nós passamos por dificuldades, conflitos internos, em função do que ainda somos, das nossas ações e pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa forma de encarar a vida. Nós deixamos a vida nos levar rumo ao desequilíbrio, por orgulho, por egoísmo, por mágoas e por questões pequenas que nos tiram do caminho em busca pela paz. Temos que aceitar que não somos fortes o tempo inteiro, que nem sempre somos os melhores e que não precisamos provar nada para ninguém e que nem sempre estamos fazendo as coisas certas. Somos falhos, temos fraquezas e precisamos seguir com a consciência de que estamos buscando a nossa paz interior, assim como também a paz do meu próximo. Porque é daquela forma, a gente fala sobre lapidar a alma, só que você lapida aqui e peca lá, né? A gente é assim, não é? Aí você vai lá e lapida de novo. Aí Deus fala, tá legal, então agora é hora de colocar você lá na oficina de pedras. Vamos ver qual vai ser a ferramenta que eu vou usar em você. Aí de repente vem um fato para a sua vida. E aí você fala, por que comigo? Por que que Deus me pune dessa maneira? Aí você retrocede. Aí você fala, não, Senhor, me perdoa, pode me lapidar. Aí ele vem e te lapida. Aí você vai lá e peca de novo. Então não adianta a gente querer falar em perfeição, porque nós não somos. A gente não tem que ficar provando para as pessoas nada. Nós somos falhos, nós somos sensíveis, nós não somos melhores o tempo inteiro, porque o ser humano está sempre querendo provar que ele é melhor que o outro, que ele faz melhor que o outro. Hoje talvez você faça melhor que eu. Talvez amanhã eu faça melhor que você. Mas isso não é para inflar. Para dizer que, oh, que legal, fui maravilhosa. Porque quando a gente começa a ter essa coisa do querer mostrar, Deus vem lá e te cutuca outra vez. Por quê? Porque enquanto nós não aprendemos que nós somos falhos, vulneráveis, sensíveis, precisamos de ajuda, de lapidação, que a gente chora, que a gente julga, que a gente erra, nós não vamos estar evoluindo em nada. Como que eu posso falar para alguém para que ela lapide a alma dela se a minha está impregnada de imperfeição? A primeira pessoa que precisa ser lapidada é cada um de nós. E não tenha medo e nem vergonha de ser quem você realmente é. Porque em muitas das situações, as pessoas têm que mostrar que elas são fortes o tempo todo. E nós não somos. E eu falo isso como ministro do Templo Arte do Jorei, porque com todos os anos que eu estou na doutrina, eu choro pra caramba, eu erro pra caramba, e eu me coloco sempre como a primeira da fila. Porque eu sou falha. Eu sou vulnerável. Eu não sou forte o tempo inteiro. E nenhum de nós é.
Então, nós precisamos entender da seguinte maneira: o que eu preciso lapidar em mim? O que eu preciso melhorar? Por que veio essa situação para a minha vida? Porque eu tenho que passar por ela. Ninguém vai passar por mim aquilo que está predestinado para mim. E assim é para todos nós. E quando a gente fala em lapidar a alma, entra a honestidade. Até que ponto eu estou sendo honesta comigo mesma? Uma colocação do seu Sidney. Ah, lapidei minha alma. Nossa, que legal, a mulher colocou o valor da nota fiscal errada. Que pena que eu não achei essa mala no aeroporto. E aí? Cadê a honestidade? Você pode até passar batido, mas a tua consciência vai falar mais alto. E quando a consciência cobra, seja o que for, ninguém merece ficar com a consciência pesada, tá? Porque tem pessoas que cometem tantos vacilos que a consciência pesa de uma tal maneira que pode ter certeza de uma coisa: ela não dorme. E é isso. Temos que aceitar que não somos fortes o tempo inteiro, que nem sempre somos os melhores. Acho que eu já li isso, né? Já li, né? Já. Temos que unir a fé e o raciocínio para que enxerguemos a certeza do crescimento espiritual. Somos os nossos maiores inimigos e a gente se sabota em várias situações. E tudo isso considerando que polir a alma não é para qualquer um. É preciso estar disposto a se autoanalisar e encarar de frente o que de fato temos que mudar. Porque é bem por aí, né? A gente se sabota o tempo inteiro. Na verdade, a gente se engana. Você pode reparar uma coisa: nós temos o dia todo. Amanhã se levanta, né ou não é? Ah, hoje estou na paz. Hoje a minha alma está assim, olha, até estalando, de tão polida que ela foi. Até você não ser contrariada. Te contrariou, já baixa o santo, você fala agora, e aí? Então nós vamos ter que passar a nossa vida inteira com a flanela pulindo, sabe? Só que vai chegar uma hora que Deus vai falar: pode parar. Agora eu vou te pôr no esmeril. E aí? Então a gente tem que aproveitar, antes de chegar para o nosso próximo, ver se nós estamos em condições e polidos o suficiente para passar algo para ele. Porque de repente quem vai te polir é o teu próximo. É isso aí. Isso se dá com pessoas, em acontecimentos, em situações familiares, com amigos, com a família, seja lá o que for, no trabalho. Nós somos testados 24 horas por dia. É que às vezes a gente não se dá conta. E a gente não se dá conta por quê? Porque além de não estarmos com a nossa alma tão polida, a gente não está prestando atenção. E é aí onde a gente se machuca. Então a gente tem que aceitar tudo isso. Que nós não somos fortes, nós não somos os melhores.
que a gente não é bom o tempo todo, que a gente tem fraqueza, limitações. Se a gente olhar dessa forma e aceitar, isso já é um grande passo para a nossa melhora interior e espiritual. Uma coisa a gente tem que ter certeza: não queira provar nada para ninguém. Seja você quem você é. Seja transparente, honesto e verdadeiro. E não tenha vergonha de errar ou chorar. Tem uma frase que eu vou ler, que ela não é minha, tá? Mas eu vou falar de quem é. Para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquista que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Essa frase é de Joana de Ângeles. Agora é aqui, está na palestra, tá? Assim como a pedra preciosa não revela seu brilho sem ser polida, também a alma humana não alcança a sua beleza sem passar pelas provações. O mal não é fim em si mesmo, mas ferramenta de Deus. Pode usar para nos refinar. Quando enfrentamos dificuldades, temos duas opções: resistir com amargura ou nos deixar lapidar, confiando que cada atrito pode nos tornar mais puros e luminosos. Meixo Sama nos lembra no Salmo também que o processo de lapidação não acontece apenas no silêncio interior, mas na dedicação ao próximo. Servir, amar e buscar o bem comum são formas de polir a nossa alma diante de Deus. Aceite a aprovação como escola. Veja no desafio uma oportunidade de crescimento espiritual. Sirva o próximo. Cada gesto de amor contribui para a salvação do mundo e para a lapidação da sua alma. Purifique o coração. Examine seus pensamentos e intenções, cultivando o bem, para que sua vida irradie luz no ambiente em que você vive. Gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, ensina-me a não temer o mal, mas a reconhecer nele a tua mão que me lapida. Dai-me forças para servir com amor, dedicar-me ao bem da humanidade e purificar meu coração diante de ti. Que transformando por ti, eu possa ser instrumento de transformação no mundo. Então é isso. A gente tem tudo para não se punir, desde que a gente tenha a consciência dos nossos atos, das nossas atitudes. A gente não vai acertar o tempo inteiro, mas também não vamos errar o tempo inteiro. Mas precisamos reconhecer isso dentro de nós. Então, quando a gente se abre para o divino, ainda que a gente erre, mas ele vai estar sempre nos direcionando. Então, sejamos mais honestos e vamos deixar Deus atuar. Porque aquilo que já está escrito nas estrelas não muda.
Não existe ser humano no mundo que vai mudar aquilo que já foi determinado por Deus, por Meixo Sama e pelas divindades. Tá bom? Então eu desejo uma excelente missão, que Deus e Meixo Sama nos ilumine, nos direcione e que sejamos pessoas melhores a cada dia. Um excelente final de semana, muita saúde espiritual, material, e que cada lar seja iluminado e abençoado por Deus e Meixo Sama. O que eu tinha para passar hoje era isso. Obrigado a todos e uma excelente missão. Fiquem